Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Lenz e eu vou apresentar o trabalho Grafeno, a interface das ciências e tecnologias com a medicina e odontologia regenerativa, né? Eu queria agradecer primeiramente ao pessoal do simpósio da Sociedade Brasileira de Terapia Celular, né? E eu dividi essa apresentação em duas etapas, né? A primeira eu vou focar a parte de biomateriais e a segunda, materiais de carbono, né? É, Em termos de biomateriais, nós temos uma vasta gama de possibilidades de compostos, né? Eles são materiais que são usados para reparação, substituição, né? Dentro do corpo de forma segura, confiável, economicamente viável, né? Fisiologicamente aceitável, né? E também entram materiais para diagnóstico, terapias, armazenamento em geral, né? Que podem ser sintéticos ou naturais. A evolução dos biomateriais, né, partiu primeiro do material ouro, né, utilizado para fins dentários, né, há mais de 2.000 anos, e depois, há 100 anos atrás, o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, o acrílico, né, sendo utilizado. O desenvolvimento foi melhorando, novos materiais foram surgindo, né? Celulose, hidrogéis, titânio e suas ligas, hidroxiapatita, né? E aí eu tenho materiais aí, catéteres, em drenos, lentes intraoculares, próteses, né? Prótese de quadril, diálise e assim por diante, né? O que eu tenho, na verdade, é cada dia mais uma mistura de diferentes materiais com diferentes propriedades de polímeros, metais, materiais cerâmicos, né, e compósitos para implante dentário, para ortopedia, é, materiais aí de biosensores, reparo ósseo e assim por diante. Por quê? Porque o nosso organismo, né, ele é, na verdade, uma mistura, né, de sistemas complexos, né, com propriedades distintas, como o sistema músculo-esquelético, sistema ósseo, né, cartilagens, pele, vasos sanguíneos, né, tecidos neurais, né, o que você tem, então, diferentes materiais que vão ter que se moldar, né, essas especificidades do corpo humano, né? Nós temos aí requerimentos é, importantes, né, do ponto de vista de biomecânica. Eu tenho materiais que são duros, flexíveis, tem que ter resistência à fadiga, flambagem, corrosão sob tensão, compatíveis, né, do ponto de vista químico, né, não gerar toxicidade. Eu posso querer materiais mais reativos ou inertes, por exemplo, eu posso fazer um pino, né, de magnésio que vai dissolver no corpo humano até que o tecido natural se recomponha. Eu tenho necessidade de biofuncionalidade, né, para funções específicas, biocompatibilidade, modular a resposta celular, né? É, necessidades de geometria e estruturas complexas e diferentes, né? Em termos de propriedades mecânicas, eu tenho que avaliar o módulo de elasticidade, o módulo de cisalhamento, resistência à fratura, fadiga, limite de escoamento, densidade, propriedades químicas como resistência à corrosão, estabilidade química do material frente aos fluidos, né, ao sangue, propriedades físicas como propriedades elétricas, térmicas, magnéticas e econômicas, né? Eu tenho que viabilizar que o material seja usado de forma segura, né? Mas com um custo que a população possa pagar, a sociedade consiga pagar, né? Em termos de biomecânica, eu tenho também as questões voltadas a sistemas complexos, por exemplo, uma coluna cervical que vai ter uma estrutura que vai proteger, né, na minha medula, composta aí por vértebras, cartilagens, vasos sanguíneos. Então, é muito complexo
para você conseguir produzir um material só que faça todas essas funções, né? Então, o que a gente tem é várias propriedades que vão se juntar em materiais diferentes e compostos que são possíveis de garantir, né, o limite de escoamento, de resistência, a energia absorvida, o alongamento e assim por diante, né? Em termos de biomecânica, eu tenho que pensar que o meu material vai ser inserido e ele vai sofrer ciclos de tensão, né? Quando a gente anda, levanta, abaixa, agacha, né? Então, muito mais complexo se eu ainda botar o tempo, né, nisso tudo. Em termos de propriedades químicas, né, absorção de íons, troca iônica, lixiviação, hidrólise, oxirredução, condutividade elétrica, né? Então, é muito complexo, mas é um desafio, né, que todo mundo aqui está tentando ajudar a resolver, né? Para você ter o controle de uma resposta celular, da inflamação, uma inflamação aguda, crônica, granulação, resposta imune, né? A fibrose, reações alérgicas, tudo isso faz parte do arcabouço da aplicação, né? Na engenharia, na medicina e odontologia, né? Só para ter uma ideia, a parte de propriedades elétricas, né? As nossas células estão sinalizando, elas estão ligadas aí ao movimento de íons, sódio e potássio, cargas elétricas, né, no sistema nervoso. E então eu tenho que, às vezes, produzir um material que consiga conduzir elétrons e íons, né? E isso, para eu fazer isso, eu tenho que conseguir controlar a fração volumétrica, por exemplo, de nanotubos de carbono, né, no meu compósito, né? Para que um consiga interagir com o outro, para que haja contato elétrico e a transferência de cargas, né? Em termos de toxicidade, né, eu tenho a questão aí de segurança, que é muito importante. E a segurança, ela é atrelada às propriedades dos materiais. A forma, o tamanho, a solubilidade, a área superficial, a carga de superfície, a química de superfície, a estrutura cristalina, aos grupos funcionais, a rigidez e a flexibilidade, a concentração de cargas, o estágio de aglomeração, né? A relação entre proteína, corona e a superfície, né? Então, isso molda, por exemplo, como é que o sistema, né, de fagocitose, né, celular vai interagir com o corpo estranho que foi colocada lá. Às vezes vai ser uma fagocitose tranquila, às vezes vai ser uma fagocitose que vai matar a célula por causa de uma ruptura da parede celular, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E aí eu entro na segunda parte, né, dessa apresentação, né, que eu vou falar um pouquinho dos carbonos, né? A gente está acostumado aí a ter interação com carbono há muito tempo, né? O carbono é essencial para a vida e a gente, por exemplo, o pessoal usava o carbono, né, na forma de carvão vegetal para as pinturas rupestres, né, há mais de 15 mil anos, né? Depois disso, com o desenvolvimento da química, né, Antônio Lavoisier nomeou o átomo de carbono, né? John Dalton deu o símbolo para ele, né? E aí você passou a conhecer mais depois as estruturas atômicas, as estruturas moleculares, e aí eu passo a ter uma infinidade de produtos de carbono, né? Que vai desde o negro de fumo, o carvão, o coque, as fibras de carbono, carbono ativado para aplicações em alta temperatura, carvão pirolítico aí, que foi usado na década de 70, né? Em válvulas cardíacas, né? E os novos fulerenos, nanotubos e grafenos, né? O que você tem, na verdade, o carbono é um material que pode produzir diferentes formas, diferentes estruturas,
que vão desde aplicações para a adsorção de gases, né, até os novos e flexíveis painéis, né, dos televisores, né, com resoluções aí de 14, 16 mil K, né? Isso graças, né, a diferentes morfologias e propriedades elétricas, propriedades de barreira e assim por diante, né? Os fullerenos, né, eles têm formas e tamanhos diferentes, né, estruturas diferentes em função de como os pentágonos, hexágonos e heptágonos se juntam, né, para modificar a curvatura, né, e depois ainda posso funcionalizar os fullerenos, os nanotubos, né, ou seja, a superfície é extremamente importante porque a célula enxerga a superfície, né, as interações celulares e assim por diante. Então, a funcionalização é uma parte essencial e crítica, né, para eu garantir que o meu biomaterial vai ter sucesso na aplicação, né? O que eu tenho, na verdade, é uma matriz extracelular com biomateriais e células, né? E aí governando os processos de interação bioquímica, né? No caso dos nanotubos e nanofibras de carbono, eu tenho estruturas aí de alta resistência mecânica, né, que eu posso moldar em função do tipo de aplicação que eu quero, né? Do ponto de vista aí do grafeno, o grafeno é uma estrutura bidimensional, uma folha única, né, de átomos de carbono ligada, né? E aí, por exemplo, se eu ajunto e formo um cone com ela, eu tenho uma representação de um nanotubo, né? Mas, além disso, o formato do meu nanotubo, se ele cresce no formato de braço de cadeira, quiral ou de zigue-zague, eu mudo, por exemplo, as propriedades ópticas e de semicondução, né? Então, o que eu faço, na verdade, é modificar a atmosfera de hidrogênio, oxigênio e carbono, né, para que eu consiga produzir uma síntese dessas nanopartículas a partir de catalisadores, né? E esses catalisadores normalmente são cobre, níquel, cobalto e ferro, né? A partir da deposição desses metais, eu consigo crescer os meus nanotubos, né? Então, aqui é uma foto da superfície com as minhas nanopartículas na superfície e depois eu passo o gás, uma atmosfera controlada, né? De forma que o meu nanotubo cresça. Mas eu posso fazer isso também no interior do material, né? Se eu tiver um material poroso, eu também posso usar essa mesma estrutura para crescer nanomateriais dentro dos poros, né? De forma que eu tenho material poroso com nanomateriais. Isso muda a propriedade térmica, a propriedade elétrica do material. Essa foto aqui a gente consegue ver entre cristais, né, essas pontes de nanotubos, né, que foram crescidas a partir dos catalisadores, que são essas esferinhas na superfície. Outra forma de manusear, por exemplo, os nanotubos de carbono e as nanofibras, é inserir ela numa matriz de resina, né? E aí eu uso essa resina, por exemplo, o polimetilmetacrilato, como um reparo de biomaterial, né? E além do que, como são fibras, eu ainda posso tecer esses materiais e produzir fios e filamentos, né? Isso é muito importante, por exemplo, para aplicações em tendões, né, que eu preciso de uma resistência mecânica muito elevada, né? E essas fibras são exatamente muito resistentes, né? Chega aí a 1,3 gigapascal, né? São basicamente as estruturas mais resistentes que a gente conhece, né? Do ponto de vista de materiais bidimensionais, né? Temos aí o grafeno, que foram descobertos aí pelo André Green e Konstantin Novoselov, que conseguiram provar que essa estrutura bidimensional era estável, né, graças, por exemplo, à curvatura, né, e os defeitos que ela tem. Mas eu posso também produzir o grafeno a partir da síntese do GO, né, do óxido de grafeno, que é o tratamento térmico e
químico, né, com ácidos concentrados que vão dissolvendo, né, e solubilizando o material da grafita, né, e aí depois eu reverto essa reação reduzindo o GO. Né? O GO é essa estrutura aí planar, né, com hidroxilas, né, carboxilas e éter na superfície, né, que garantem, aí, por exemplo, essa solubilidade, né, em água. O grafeno em si tem alta resistência mecânica, né, alta mobilidade elétrica, né, alta condutividade elétrica, suporta cargas elevadas de corrente, enorme área superficial, né, ele é impermeável, né, quimicamente inerte, mas eu ainda consigo também modificar a superfície dele, né, graças ao tipo de síntese que eu faço, né, botando mais ou menos defeitos, né, e normalmente eu produzo ele ou via óxido de grafeno reduzido, CVD ou plasma, né, e os processos também de esfoliação química, né. O que eu faço é quebro essas ligações fracas entre os planos da grafita, né, e depois estabilizo em um meio aquoso, né. Aqui é o exemplo, né, da nova fábrica de produção de grafeno, né, do projeto MG Grafeno de Minas Gerais, né, uma iniciativa da UFMG, do CDTN, da CNEM e da Codenge, né. E isso abre, né, agora possibilidades de eu ter em abundância materiais com propriedades, né, incríveis em termos de resistência mecânica, em termos de possibilidade de eu modificar a superfície, e aí eu posso produzir materiais porosos, né, com estrutura de poros, né, interconectadas, com tamanhos diferentes, para ser um ambiente que a minha célula vai gostar de interagir e de ficar, né? Porque é importante para o biomaterial essa compatibilidade com o tecido celular, né? As células têm que ir lá popular, né, o meu biomaterial para que eu consiga obter o máximo de desempenho e até, às vezes, o reparo funcionar, né? O que eu estou chegando, né, eu estou controlando, né, por exemplo, a parte de questões de biocompatibilidade, como que eu vou dissolvendo o meu material em termos de encapsulamento, controle de processos inflamatórios, né? Ou seja, eu estou agora entendendo melhor o meu sistema e podendo modular aquilo que eu faço de forma que resolva um dado problema, né? E o futuro, né, são os desafios, né, de como eu replico essa arquitetura de tecidos complexos, né? Como é que eu integro, né, essas funções celulares, né, aos processos do biomaterial, né? Como é que eu desenvolvo novos biomateriais, né, compatíveis com interfaces biológicas, né? Quais são as novas estratégias de aceitação imunológica? Como é que eu faço para que o meu material tenha características, né, para substituir tecidos moles, tecidos funcionalizados, garantir o crescimento celular, né, novas estruturas tridimensionais, né? Como é que eu mudo, por exemplo, o processo de biofabricação, por exemplo, impressão 3D, né? Ou seja, eu vou modificar os meus materiais, as interfaces, as propriedades via processamento, né? Garantindo segurança, resposta bioimunológica, ética, né? Para garantir personalização, né, do tratamento, né, a um custo que a sociedade consiga bancar, né? Então essa é para onde que está indo a fronteira e aonde que a gente está tentando construir cada dia um tijolinho novo dessa muralha, né, que é interação de materiais com a medicina e a odontologia, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente está aberto aí para perguntas depois e aí vamos lá juntos construir um futuro melhor, né? Muito obrigado a todos, né? E vamos lá. Vou parar a gravação do seminário. Até logo. Tchau, tchau.